Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de ciências. Hoje a nossa aula vai ser sobre um tema bem interessante. Vocês já pararam para pensar o que são fontes de energia renováveis e não renováveis? Exatamente sobre isso que nós vamos falar. Quais são as energias que podem ser renovadas? Quais não podem? Vamos aprender sobre elas hoje nessa aula. Então, para começar, vamos falar aqui sobre as fontes de energias que são renováveis. Então, são aquelas que vão se regenerar na natureza, ou seja, elas não vão se esgotar ali com o uso humano. E elas são consideradas mais sustentáveis, pois causam menor impacto ambiental e não emitem ali grande quantidade de poluentes, além de ajudar ali na redução do aquecimento global. Então aqui, ó, nessa imagem a gente já tem ali alguns indícios, né, dos tipos de energia que nós vamos falar. Energia solar, energia eólica, energia das hidrelétricas e biomassa. E agora a gente vai falar das fontes de energia não renováveis. São as fontes não renováveis, aquelas que existem em quantidade limitada ali na natureza, que pode ser o quê? Pode ser, aos poucos, né, elas podem terminar. Então, uma vez que elas forem consumidas, vão demorar milhões de anos ali para se formarem novamente. Então, são as principais responsáveis ali pelos gases poluentes e pelo aquecimento global. Então, a gente tem o óleo diesel, o carvão mineral, o gás e a energia nuclear. Então, para começar aqui, ó, a gente já entendeu quais são as diferenças e a gente vai falar primeiro das energias que são renováveis e depois das que não são renováveis, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem um mapa do Brasil e graças a Deus, né, o Brasil é um país extremamente rico aí de fontes, né, de energia. Então grande parte do nosso país, ele vai ter ali a fonte principal, a energia hídrica ali das hidroelétricas, né? A gente também tem a energia eólica e a energia das biomassas, né, de termoelétricas que são alimentadas pela biomassa. Então, aí são as fontes que são renováveis. E as fontes não renováveis, né, que infelizmente no Acre, né, a nossa principal fonte de energia produzida no nosso estado, ali é o óleo diesel, que é não renovável. Né, ali no Amazonas, a gente tem um gás natural e mais alguns outros estados, né, tem ali o uso do óleo diesel e também do carvão. Então, vamos começar aqui falando das energias renováveis. Então, vamos começar aqui com a usina hidrelétrica, né? Então, a usina hidrelétrica, gente, ela vai funcionar através da pressão da água, que vai passar por tubulações ali na usina com muita força e muita velocidade. E vai fazer o que haja o quê? O movimento das turbinas. E aí, depois que elas passam por essa turbina, vai ter o quê? A geração da energia mecânica, que é a energia ali do movimento, e essa energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica. Então, aqui, ó, a gente tem essa imagem que vai mostrar isso, ó. Então, vem a água lá vindo, né, com uma força bem grande e ela vai passar aqui, ó, girando as turbinas, né? E a partir dessa energia mecânica, da energia aqui do movimento, vai vir para cá, vai passar por um gerador que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica e assim ela vai ser transmitida até chegar ali nas nossas casas. E quais são as vantagens e desvantagens ali da energia hidroelétrica, né, produzida ali nas hidrelétricas, gente? Primeira vantagem, que é uma fonte renovável e limpa, né? Graças a Deus, no nosso país aí a gente tem uma quantidade, né, gigantesca de águas, de rios. E outra vantagem é a alta capacidade de geração. As desvantagens é um impacto ambiental elevado. Então, por exemplo, para você construir uma hidrelétrica, você precisa alagar ali ao seu redor. Né? Então, muitas vezes as famílias que moravam ali próximos, né, àquele rio, precisam ser deslocadas. Né? Então, tem todo um impacto ambiental, né, e também relacionado às pessoas que moravam naquela região. Né? Então, essas daí são algumas das desvantagens, tá? E também, dependendo da época, pode ter, por exemplo, secas, né? Então, período de seca, que é o que acontece aqui na nossa região, às vezes a gente precisa acionar um outro tipo de energia por conta das secas, da baixa ali do rio. Então, essas daí são as desvantagens da energia hidrelétrica. Aqui, ó, eu coloquei a imagem das
Cataratas do Iguaçu, né? Então fica lá em Foz e ela é super conhecida, né? Porque ele vai ter ali a usina de Itaipu, né? Então ela é a maior hidrelétrica que temos aqui no nosso país. Olha, ela consegue produzir 14 mil megawatts de energia, né? E além de ser ali uma grande produtora de energia, também é um ponto turístico, né? É um lugar extremamente lindo, lá tem reserva de animais, de aves, fora ali essa vista maravilhosa aí das cachoeiras. A nossa próxima fonte de energia são as usinas de biomassa. Então, as usinas de biomassa, gente, é uma fonte de energia também renovável, que ela é obtida a partir da matéria orgânica, né, quando ela é queimada e transformada em biocombustíveis, que aí ela pode gerar calor, eletricidade ou então combustível ali para os veículos, né, ajudando ali a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Então, isso daqui é uma alternativa ali para um combustível renovável que vai ser melhor ali para o meio ambiente. Então, aqui a gente tem os principais, né, as principais matérias-primas que podem ser utilizadas. Então, ali, resíduos madeireiros, né, então, que não vão ser mais utilizados, resíduos agrícolas e florestais, resíduos urbanos, industriais e pecuários, além de resíduos da cogeração celulósica. Então, ali, o resto, né, dos materiais que foram utilizados para produção do papel. E aqui a gente tem, né, um mapa do Brasil falando quais são os principais, né, quais são as principais matérias-primas de acordo com cada região e aquilo que ela produz, tá? Então aqui, ó, a gente tem como funciona. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa usina de biomassa, ela vai utilizar o quê? A cana-de-açúcar, né? O resto ali da cana-de-açúcar. Então, ele vai produzir ali o etanol, também vai ter a produção de açúcar e aquilo que restou, né, ele vai ser utilizado ali para produção de energia. Então, vem aqui e aqui ela vai ser o quê? Vai ser queimada, né? Então, o que sobra ali do bagaço, ele vai ser queimado e esse calor produzido, ele vai gerar vapor, né? Então, aqui vai ter uma caldeira com água e esse vapor aqui, ele vai fazer com que haja o quê? Que essa turbina, que ela gire, né, produzindo ali a energia mecânica, né, e aí essa energia mecânica, ela é convertida em energia elétrica aqui nesse gerador e ele é mandado ali para as fontes de energia, né, ali para as nossas casas, tá, gente? Então, o funcionamento, ele é parecido ali com a usina hidrelétrica, porém o que muda, né, que aqui é utilizado o calor, o fogo para queimar, e na hidrelétrica é utilizada a força da água. Então é assim que funciona a usina de biomassa. E agora, gente, quais são as vantagens e as desvantagens da usina de biomassa? Né? Vantagem que ela é renovável, se for bem manejada, ela pode reaproveitar ali, resíduos orgânicos e agrícolas, porém as desvantagens é que mesmo assim, ela continua emitindo ali alguns poluentes, né, se for queimada de forma descontrolada, e ele também pode causar desmatamento se for mal planejado. Né? Por isso que o ideal é utilizar os restos, né, resto de madeira, resto de plantas que não foram utilizadas, restos industriais. Né? Então, essa é a ideia ali de ser uma fonte renovável. Agora, gente, a gente tem aqui a usina de biomassa chamada Onça Pintada. Olha que coisa mais linda esse grafite aí que eles fizeram, né, gente? Essa usina, ela fica lá no Mato Grosso do Sul e ela produz 432 megawatts, né, de energia. Então, essa daí é a nossa maior usina de biomassa do Brasil. E agora a gente vai falar da energia eólica. Então, a energia eólica, como vocês podem ver aí na imagem, gente, vai ter essas grandes hélices, esses aerogeradores e vai utilizar o quê? A força do vento. Né? Então, como que funciona aí um aerogerador? Então, vamos começar aqui, ó. O vento, ele vai bater aqui na pá, né? E essa pá, ela vai o quê? Ela vai girar, né? Como se fosse ali um catavento, né? E essa rotação aqui das pás vai acionar esse eixo, que vai passar por engrenagens e vai aumentar aqui, então tem um aumento da velocidade ali dos giros e essa energia mecânica também vai ali para um gerador que vai ser transformado em eletricidade elétrica. E aí depois essa eletricidade elétrica ele vai passar ali pelo transformador e vai ligar ali para vai seguir ali para as linhas de transmissão. Então é assim que funciona a energia
eólica, né? Então, já utilizou ali a energia hídrica das águas, a energia ali de biomassa e, no caso da energia eólica, a gente utiliza a força dos ventos. E aí, quais são aqui, ó, os principais, né? Os principais parques eólicos. Então, como vocês podem ver, grande parte aqui dos parques eólicos, né, de energia eólica, ela fica onde? Aqui no Nordeste. Então, o Nordeste, ele vai ter toda uma planície ali adequada para esse tipo de energia. Ele vai ter ventos contínuos, né? Então, é o lugar perfeito para a captação de energia eólica. Assim também como temos alguns aqui no sul do Brasil. E como a gente pode ver, né, aqui no Acre, na região norte, a gente não vai ter nenhum aerogerador, né, porque não é o tipo de energia que pode ser produzida aqui no nosso estado. E quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de energia, gente? Então, as vantagens, que é uma fonte de energia limpa e renovável, tem um baixo custo operacional e a instalação, ela é rápida, né? Ela só é difícil de transportar. Imagina ter que carregar, gente, um aerogerador deste tamanho. E quais são as desvantagens, gente? Então, as desvantagens desse tipo de energia é que o quê? Ela vai demandar do vento. Então, se tem vento, tem energia. Se não tem vento, não tem energia. Outro problema relacionado a esse tipo de energia é que por causa do barulho. Então, as pessoas que moram próximos a esse tipo, né, de aerogerador, elas reclamam muito ali do ruído, né? Então, fica aquele barulho constante, também a sujeira que é produzida. Além de afetar ali as aves e os morcegos, e tem um alto custo inicial de implantação, né? Então, para implantar, para colocar aí, né, o aerogerador, ele custa muito dinheiro. Além ali por conta, né, da rotação das hélices, acaba, né, infelizmente, matando algumas aves e morcegos que estão ali na região, tá, gente? Então, essas são as desvantagens da energia eólica. E agora a gente vai ver aqui o principal parque eólico do Brasil. Então, ele fica lá no Nordeste, né, situado no estado do Piauí, e ele tem uma capacidade ali de 716 megawatts instalado. Olha que lindo, né, gente? Um monte de aerogeradores. Agora, a gente vai falar da energia solar. Né? Então, a energia solar é o tipo de energia que dá muito certo aqui no nosso estado. Por quê, gente? Porque a gente tem um estado extremamente quente e que bate bastante sol aqui, né, no nosso estado. Então, a energia solar, gente, ela vai utilizar o quê? Células fotovoltaicas, que são feitos de materiais capazes de transformar a radiação solar diretamente em energia elétrica, né, através de um efeito que a gente chama de efeito fotovoltaico. Então, aqui a energia dos fótons da luz, ela vai ser transferida ali para os elétrons. Então, a gente tem aqui a luz solar, ela vai incidir aqui na nossa placa solar. E aqui na placa solar, gente, os elétrons, né, eles vão o quê? Eles vão ganhar a capacidade de se movimentar. E esse movimento ali dos elétrons, né, vai fazer com que haja a produção da corrente elétrica. Então, é assim que funciona a energia solar, tá, gente? Então, aqui, ó, a gente tem ali uma casa, né, que tem ali as suas placas solares. Então, o sol vai irradiar, ele vai o quê? Vai criar a energia elétrica. Então, ele vem aqui para um inversor, que vai transformar a corrente contínua, né, que é a corrente que está aqui na placa solar, em corrente alternada. E aí ele vai vir aqui para o quadro de distribuição e alimentação ali dos aparelhos, né, eletrodomésticos e da energia aqui dessa casa. Então, ele vai distribuir aqui para a casa e o excedente, né, aquilo que não foi utilizado, ele vai ser enviado ali para a rede da concessionária. Né? Então, a vantagem ali da energia solar, gente, é que ela vai ser muito econômica para quem tem ali a sua placa. Lógico que tem o quê? Tem ali a questão do pagamento inicial, né? Você tem que pagar pela placa, mas após o pagamento, né, ali da placa, você vai ter o quê? A energia gerada pela sua própria residência, o que é maravilhoso. E aí você também pode acumular, né, essa quantidade de energia, ou então você pode mandar, por exemplo, para uma outra residência. Então, aqui no nosso estado, né, como vocês podem olhar, né, cada esquina agora tem uma loja ali vendendo placas solares, porque é algo realmente muito
muito benéfico para quem tem a questão das placas e também para quem está fazendo essa revenda, tá, gente? Então, quais são as vantagens e desvantagens aqui da energia solar? Então, a vantagem é que ela é renovável e inesgotável, né? Nós sempre teremos o sol a brilhar soberano nas nossas cabeças, aqui no Acre. A baixa emissão de poluentes, a instalação descentralizadas, né, que pode ser em casas ou empresas, e a manutenção ela é relativamente simples, tá, gente? A manutenção, a cada 1 ano, você precisa dar ali uma limpeza nas placas, né, para aumentar ali a questão da captação de energia solar. Então, faz ali a limpeza e tá ótimo. E as desvantagens, que vai depender das condições climáticas, né, se vai ter sol ou não vai ter sol, o alto custo inicial da instalação, e ela ocupa ali uma grande área quando ela tem, por exemplo, uma usina de energia solar. Então, vou mostrar aqui uma imagem, gente. Olha que coisa mais linda, né? Então, aqui, essa usina solar, ela fica lá na Índia, com mais de 2 milhões de painéis solares, né? E ela gera ali em torno de 1 gigawatts de energia, né? Então, o grande problema, né, é esse espaço. Olha só o tamanho, né, do espaço que a gente precisa ter para ter uma usina solar, tá? E agora a gente vai falar das energias não renováveis. Então, a gente vai ter as usinas termoelétricas, que vai utilizar ali o gás natural, né, o óleo diesel, o petróleo, o carvão mineral e outros derivados ali, né, dos combustíveis fósseis. E o grande problema, gente, das usinas termoelétricas é a poluição. E aqui, ó, vamos demonstrar como funciona que é a usina termoelétrica. Então, a gente vai ter aqui o combustível, né, que pode ser o óleo, diesel, carvão, petróleo, e ele vai aquecer a água, e aí, ó, essa água ela vai liberar o vapor da água, que vai gerar aqui a turbina e vai ser transformado em energia. Então, energia mecânica transformado em energia elétrica. Então, assim que é o funcionamento das usinas termoelétricas, tá, gente? A vantagem, geração contínua e controlável, a instalação mais simples em relação a outras fontes de energia, e as grandes desvantagens são elevada emissão de CO2 e poluentes, vai causar ali o efeito estufa, né, por causa das mudanças climáticas e também o alto custo ambiental. Aqui a gente tem o Porto de Sergipe, que é a maior usina termoelétrica aqui da América Latina. E vamos falar agora da usina nuclear. Então, a usina nuclear, gente, ela tem aí, só de falar energia nuclear já dá um medinho, né, gente? Porque a gente sabe aí dos possíveis problemas que uma usina nuclear pode causar, né? Diga aí Chernobyl, né, gente? Todo mundo conhece esse acidente. Mas vamos entender aqui como ele funciona. Então, vai ter reatores, né, que vai ser a fonte de energia dele, vai ser o quê? A fissão nuclear do urânio. Então, aqui a gente tem o urânio, ele vai ser bombardeado ali por nêutrons, e esse urânio, ele vai se romper, né, criando 2 novos átomos, no caso aqui o bário e o criptônio. E aqui, a partir dessa quebra, dessa ligação, a gente vai ter a liberação gigantesca de energia, tá, gente? Muita energia que é liberada, e aí depois esses nêutrons, né, vão ser liberados quebrando outros átomos de urânio. Então, isso daí é uma reação em cadeia, né? Então, vai ter uma energia gigantesca liberada que vai aquecer a água, que também vai ser transformada em vapor. Então, aqui, ó, é assim que funciona, gente. Assim é o funcionamento ali da usina nuclear. Então, vem aqui, ocorre lá a fissão do urânio e ele é parecido ali com uma panela de pressão. Então, vai ter o aquecimento ali da quebra ali do átomo de urânio e aí vai ter a liberação do vapor, né? Então, aqui o vapor vai vir, ele vai o quê? Vai fazer com que gire a turbina, essa turbina vai gerar uma energia mecânica que depois vai ser convertida em energia elétrica. Então, é assim que funciona uma usina nuclear. Vantagem, gente, alta densidade energética, né? Então a gente consegue ali uma grande produção com pouco combustível por conta da quantidade de calor que é liberada, baixíssima emissão de gases ali do efeito estufa, né? Então não tem a queima de nenhum combustível fóssil,
E a operação é estável e contínua, ela independe do clima, né? Então, para que essa reação ocorra, não importa se está sol, se está calor, se tem vento ou se não tem vento, né, gente? E as desvantagens são os riscos, né, de acidentes nucleares, né? Como eu falei, né, já tivemos o caso de Chernobyl, mais recentemente tivemos lá uma usina nuclear no Japão, né, também que tiveram problemas ali e toda a radiação que é liberada ali ao entorno, né, gente? Então, tem essa geração de resíduos radioativos e também difícil armazenamento, alto custo ali de construção e precisa de uma segurança gigantesca, né, para proteger ali os elementos radioativos. E também tem muita gente, tem rejeição local, gente. Olha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o pessoal do Greenpeace ali falar nuclear não, renováveis já, né? Então, aqui, ó, no Brasil, a gente tem a usina nuclear de Angra dos Reis, né? Então, a gente tem 2 usinas ali em operação e o Angra 3 já está em construção, né? Ela produz ali em torno de 2.000 megawatts de energia, tá, gente? E agora vamos para a nossa questão, gente. Então, nós vimos aqui as fontes renováveis de energia e as não renováveis e agora a gente vai para a questão aqui do Enseja de 2018. A questão fala assim: o quadro vai mostrar a oferta, né, interna de energia elétrica. Então, aqui a gente tem energia, a gente precisa determinar qual que vai ser as renováveis, que é o que está pedindo. Então, aqui a gente tem esse quadro com várias fontes de energia e está pedindo quais são, né, produzidas por fontes renováveis. Então, aqui, ó, hidráulica, gente, a gente sabe que é renovável, né? A gente viu hoje na nossa aula. A energia da biomassa também é renovável, eólica dos ventos também é renovável, gás natural, derivados do petróleo, não são renováveis. Nuclear também, a gente acabou de ver, ela também é uma energia que não é renovável e o carvão mineral também não é renovável, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui essa conta? Ele está pedindo a porcentagem. Então, a gente sabe aqui que a hidráulica é renovável, a biomassa é renovável e a eólica também. A gente vai somar, olha aí a pegadinha da questão, né, gente? Então, a gente vai somar aqui quais são esses tipos de energia. Então, aqui a hidráulica, 70,6%, biomassa 7,6% e eólica 1,1%. Somando, a gente vai ter o total de 79,3%. Então, a resposta correta aqui da nossa questão é a letra C, com 79,3%. Assim, nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre energia renovável e não renovável. Um abraço e vejo vocês até a próxima aula.